A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. E hoje iremos iniciar um novo trimestre maravilhoso. O primeiro trimestre de 2025 da Sala dos Adultos tem como título Em Defesa da Fé. Esse é o título principal da nossa lição. O subtítulo vai dizer o seguinte: Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova roupagem ou nova aparência. Então, antes de nós iniciarmos a nossa reflexão sobre o nosso sumário, gostaria de informar para vocês que nós temos três revistas no nosso canal. Primeiro, a revista dos adultos, ministrada por mim. A segunda revista é a revista dos jovens, ministrada também por mim. E a terceira revista é a revista dos adolescentes, ministrada pela minha esposa, a psicóloga Daniele Ricobelo. Então, você que não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva, deixe o seu like, aquele like do céu, aquele like abençoado que tem nos ajudado, compartilhe os nossos vídeos. Eu creio que 2025 vai ser um ano de muita bênção para o nosso canal. Então vamos aqui falar em poucas palavras, de forma bem resumida, sobre o sumário. Primeiramente, nós temos que entender que o autor é Ezequias Soares, dispensa comentários, todo mundo conhece, todo assembleiano conhece, já ouviu ministrações do pastor Ezequias Soares, atuante na escola bíblica dominical e ferrenho defensor da doutrina bíblica pentecostal. Então nós estamos em boas mãos nesse primeiro trimestre de 2025. Como eu já havia falado, o texto, o título é Em Defesa da Fé Cristã. Então, esse tema vai nortear todas as 13 revistas. O subtítulo do nosso título, né, ele diz o seguinte: combatendo. O que é que nós vamos combater? O que é que nós vamos trabalhar? O que é que nós vamos abordar? Dentro desse escopo, dentro dessa perspectiva do autor, nós vamos trabalhar as antigas heresias que se apresentam, ou seja, se fala de antiga, é porque é coisa ligada ao passado. É coisas que estão fortes ainda e que refletem no nosso cotidiano. Por isso que ele fala das antigas heresias que será trabalhada, que se apresentam com uma nova aparência. Então nós iremos abordar dentro desse escopo, dentro dessa ideia, dentro desse contexto. Eu fiz uma divisão que é para te auxiliar, para te ajudar. Não ela pode ser alterada, pode, porque vai muito do pensamento, da análise de quem está observando. Então eu gostaria de dar um norte para você, para ver se você encontra um ponto fixo dentro da revista e entenda melhor esse conceito e possa variar aí na hora de você distribuir as suas aulas como coordenador para os seus professores, ou os professores que possam, eu bato muito nessa tecla na questão da sequência. O professor ele precisa ter uma sequência. Se você tem se você tem 2, se você tem 3, se você tem 4 professores da mesma sala, é importante que eles peguem uma sequência até para trabalhar melhor o assunto. Eu sou muito de defender essa ideia. As aulas muito misturadas, muito bagunçadas, às vezes pode acontecer de um professor passar por cima e atropelar naquilo que o outro falou, daquilo que o outro afirmou dentro do contexto bíblico, dentro de uma verdade pentecostal, e às vezes pode causar uma confusão. Então é importante essa sequência. Então vamos lá. Primeiramente, eu dividi a lição de número 1 e a lição de número 12.
Por que que essas duas lições elas são concomitantes? Porque uma vai trabalhar com a ideia da heresia, que ameaça a unidade, e a lição de número 12, ela acaba sendo um complemento, porque ela trabalha com a natureza organizacional. Tanto em questão de doutrina, né, existe uma organização, e também dentro do ministério, existe uma organização. E a igreja em si também é uma organização institucional. Então, a lição de número 1 e a lição de número 12, elas trabalham muito bem essa ideia. Logo em seguida, nós temos a lição de número 2, que vai falar somos cristãos. Percebam que a lição de número 13, ela finaliza essa ideia, quando fala sobre a perseverança na fé em Cristo. Então, se nós estamos afirmando e reafirmando que nós somos cristãos, nós temos uma natureza cristã e houve uma transformação dentro desse contexto, nós entendemos e terminaremos a lição de número 13 falando sobre essa perseverança em Cristo, porque somos cristãos. A lição de número 3 vai falar sobre a encarnação do Verbo. E com isso, nós vamos tratar duas dimensões, a divindade e a humanidade. Então, a lição de número 3, ela se correlaciona com a lição de número 7 e a lição de número 8. Por quê? Porque nas três lições vai tratar justamente essa divindade versus humanidade de Jesus. Tanto é que a lição 3 trabalha a encarnação do Verbo, do próprio Jesus, e a lição de número 7 fala sobre essa natureza humana e divina de Jesus. E a número 8, a lição de número 8, complementa, mostrando esse divino tendo experiências humanas através da sua encarnação, que foi trabalhada na lição de número 3, ok? A próxima separação seria a lição de número 4, que vai trabalhar a divindade na sua essência. Dentro desse contexto de trabalhar a divindade na sua essência, lembrando que a lição 3, 7 e 8 trabalha a divindade versus humanidade. Aqui na lição 4, Deus é trino. Lição 5, Jesus é Deus. Lição 6, o Filho é igual ao Pai. Eu trabalho um tema muito importante, a divindade na sua essência, ok? A lição de número 7 e a lição de, a lição de número 10, a lição de número 9. A lição de número 9, porque a 7 e a 8 são concomitantes com a lição de número 3. A lição de número 9 é uma lição bem isolada, até porque falar sobre a pessoa, obra e qualidades do Espírito Santo é um tema que já foi abordado de maneira exaustiva em outras aulas, em outras revistas. Aqui é uma lição que vai trabalhar quem é o Espírito Santo, trabalhando seus atributos, missão e também realidade. Então vai ser importante, só que essa lição traz um adentro somente na lição de número 9, quando ele fala sobre o Espírito Santo, tá? Não quer dizer que nas outras lições não vão citar, mas especificamente a lição 9 vai trabalhar somente com esse assunto, tá? A lição de número 10 e a lição de número 11, ela trabalha um tema em comum, pecado e salvação. Então, o pecado corrompeu a natureza humana, tá? O pecado, e a salvação não é obra humana. É interessante, né, quando nós falamos sobre esse tema, né? O pecado corrompeu a natureza humana, o pecado. Mas a salvação, ela não é uma obra humana, ela é uma obra divina. Então, nós vamos trabalhar esses dois temas que vai ser muito importante para sanar algumas dúvidas.
A lição, aí aqui a gente encerra esse bloco, tá? Porque nós já falamos sobre o primeiro bloco, que é a lição de número 1 e 12. A lição de número 2, a lição de número 13 são concomitantes. A lição de número 3, 7 e 8 também são lições paralelas. A 4, a 5 e a 6 também são lições paralelas. Aí, quando nós partimos para a lição de número 9, a lição também é uma lição isolada, mas muito específica. A lição 10 e 11, ela faz um contraponto entre o pecado e a salvação, ok? Então, é somente esse resumo para os irmãos, para que nós possamos aí entender melhor essa dinâmica do autor e tentar decifrar os pontos em comum em cada lição, tá bom? Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, isso é muito importante para nós, e te espero na primeira aula do nosso canal, amém? Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.